Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o polêmico livro novo da J.K. Rowling, Sangue Revolto. Li ele em inglês o título é Troubled Blood. Vamos conversar sobre ele, vou conversar com vocês sobre o porquê ele é tão polêmico, se realmente essa polêmica estraga o livro, se realmente o livro é transfóbico ou não. Vamos conversar sobre isso já, então se liga aí no vídeo, bora lá! Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no meu canal e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre toda essa confusão aí envolvendo a J.K. Rowling, que é uma das maiores escritoras da literatura mundial. Vamos falar então sobre Troubled Blood, o novo livro da J.K. Rowling, vai sair agora dia 29 de maio, finzinho do mês, pela editora Rocco. O livro é muito grande, foi a minha maior leitura em inglês na vida, são 937 páginas de história realmente. Então o livro em português vai ficar bem grande também, acredito que passe das 1000 páginas. Mas, sobre o que é o livro? Qual é a história dele? O livro é o 5º livro da série do Detetive Cormoran Strike e gosto muito dessa série, adoro. A série inclusive tem uma série na HBO que você pode assistir, já tá na 3ª temporada. Gostei muito também da série da televisão, ela segue bem as histórias dos livros, cada uma das temporadas é um dos livros do Cormoran e gostei bastante, achei bem legal mesmo, mas em outro vídeo a gente fala sobre ela. A história desse 5º livro, que é o maior livro da série e por alguns motivos ele é o melhor livro da série, por outros motivos eu não gostei tanto dele, mas vou explicar isso tudo direitinho para vocês já. O tema desse livro é mais uma investigação do Cormoran Strike. Ele tá lá na cidade da família dele, tá visitando a família dele, quando recebe uma visita de um rapaz que diz que a mãe dele sumiu há 40 anos e que a maneira como a mãe dele sumiu, quem a mãe dele era, a época em que a mãe dele sumiu, levam ele a crer que ela tenha sido uma das vítimas de um serial killer que já tá preso. O nome desse serial killer é Dennis Creed e ele começa a explicar a polêmica por volta desse livro, porque o Dennis Creed se vestia de mulher, ele era um crossdresser, um transgênero que se vestia de mulher para cometer esses crimes, não só para cometer esses crimes, mas o modus operandi dele para cometer os crimes era estar vestido de mulher, era atrair essas mulheres para a van dele, e aí ele capturava elas, passava um tempo com elas em cárcere privado para depois cometer o assassinato. Ele foi preso, ele foi pego, mas ele não foi julgado e nem foi o crime do sumiço dessa mulher que o Cormoran vai ter que investigar, não foi atribuído a ele, o crime não foi muito bem investigado, mas tudo leva a crer que o Dennis Creed seja o culpado pelo sumiço da sua mãe e potencial assassinato também. Por que ele acha tudo isso? Porque o Dennis Creed atacava prostitutas, garotas de programa, e a mãe dele era uma prostituta, então tudo leva a crer que o Dennis Creed seja o culpado e o Cormoran Strike vai precisar investigar isso, e ele vai investigar. Essa é a tônica do livro, esse é o primeiro debate que talvez nós devamos ter. Não é a primeira vez na literatura que um crossdresser ou que alguém se veste de mulher para cometer crimes, acho que aí não tá muito o problema da história. Digo para vocês já, assim, de antemão, que eu não achei o livro um livro transfóbico, não achei um livro uma obra que pregue o ódio a homossexuais ou a transgêneros e tudo mais. Mas também peço aqui desculpas, porque eu não faço parte das pessoas que são atingidas pelas declarações da J.K. Rowling e por tudo que ela fala, e talvez o livro não tenha me machucado, mas pode machucar alguém. Então fico com esses dois lados. Também digo para vocês que sei que a pessoa da J.K. Rowling é extremamente homofóbica e ela se tornou uma pessoa nojenta realmente pelas declarações que ela dá tanto no Twitter como em entrevistas, mas eu consigo separar a obra dela do que ela fala. Acho que se ela não fosse tão boa na obra dela, talvez eu não conseguisse fazer essa separação, mas os livros dela são muito bons. Harry Potter faz parte da minha infância, é a melhor série de livros que eu li na minha vida, mostro os livros pro meu filho. Ela é uma das maiores escritoras da história da literatura, acho que isso é indiscutível, apesar das opiniões escrotas e da pessoa abominável que ela aparenta ser. Mas, voltando pro livro, não senti essa questão de homofobia no livro. Uma coisa que tem no livro, não vou dar spoiler pra vocês, mas vou adiantar assim, tem um personagem que tem algumas opiniões homofóbicas em alguns momentos, assim, fala de questão de cura, usam termos que a tradução seria estranho,
mas é um termo muito pejorativo para se utilizar para alguma pessoa, assim, para dizer que aquela pessoa era uma pessoa estranha. Tem uma conotação muito mais depreciativa do que somente a palavra estranho. Só que eu vi isso dentro da história mostrando a cara daquele personagem, tá? Talvez seja a J.K. Rowling se personificando através daquele personagem, pode até ser, mas senti isso, assim, e eu achei que isso foi muito importante pra história também. Ter essa personagem com essas opiniões, inclusive depois, durante a história, assim, as coisas mudam um pouco, eu achei importante pra história, a maneira como foi colocado e tudo mais. Talvez exista um personagem que seja homofóbico, mas não toda a história em volta dele. Esse livro causou tanto burburinho, causou tanta polêmica, que a Amazon chegou a ponto de cancelar os reviews desse livro no seu site, né? O maior marketplace mundial de venda de livros e que tem ali várias resenhas também para indicar o livro pessoal. Ela cancelou aquilo dali porque muita gente estava indo lá dizer que o livro era ruim sem ter lido o livro, dizer que o livro era homofóbico sem ter lido o livro, então eles cancelaram isso, muito provavelmente para impedir que esse livro, que as pessoas deixassem de comprar esse livro por causa dessas opiniões. Depois de cancelar os reviews, eles fizeram um esquema que tá válido até hoje, que para tu colocar um review na Amazon, tem que ter comprado aquele livro na Amazon, e aí ele sabe que tu comprou aquele livro e ele certifica que provavelmente tu tenha lido, e aí deixa tu colocar o teu review lá. Essa questão dos reviews é um ponto assim que chama a atenção, porque o livro na Amazon tá com nota de 4.6 de 5, e no Goodreads, que é um dos maiores sites de resenhas mundial, ele tá com uma nota de 4.33, então são notas muito boas, a grande maioria do pessoal dando nota 5. Vi algumas resenhas em inglês falando que leu as primeiras páginas e achou o livro muito homofóbico e não foi ler as outras 900. Tem bastante gente falando isso, e aí tem 1 estrela, meia estrela pra dessas pessoas. Mas realmente no começo do livro tudo leva a crer que vai ser alguma coisa contra esse crossdresser, esse transexual, o Dennis Creed. Como eu disse pra vocês, a maneira como isso é colocado no livro não é uma forma que, na minha opinião, agride algo. Assim, pra mim é ficção, e dentro da ficção tu pode ter tanto o cara mais escroto do mundo como um homossexual matando pessoas e tal. Acho que a ficção aborda isso. Não tem em nenhum momento do livro uma questão de ódio, assim, de vamos odiar os homossexuais, que eles fazem algo muito errado. Essas falas não se apresentam no livro, mesmo tendo um personagem específico que tem algumas falas meio homofóbicas. Por que eu achei esse o melhor livro da série, mas mesmo assim não dei 5 estrelas pra ele? O livro é muito bom, a maneira como a J.K. Rowling constrói a história, a maneira como ela te coloca, tu leitor, como personagem quase da história, é algo único. É o livro melhor construído dentro de thrillers assim que eu já li. Por quê? Porque ela te mostra todas as conversas, todos os debates, todas as estratégias, todos os pensamentos que a Robin e o Cormoran têm durante a sua investigação ali. Então tu não perde nada disso, e ao mesmo tempo ela tá te entregando ali, ela tá colocando pra ti parte da história que em outros livros tu não leria, e ela faz isso para te mostrar exatamente o pensamento que eles estão tendo. A ideia de como investigar isso, tanto com acertos como com erros. A gente tem muitos detetives na literatura assim que o cara só acerta nas opiniões dele, ou que ele fica vendo todo o cenário para depois dar a opinião dele. Não é o caso aqui. O Cormoran vai pensando em possibilidades, vai pensando o que pode ter acontecido, a Robin dá uma dica de uma coisa ou outra, ela faz uma investigação paralela, ela fala de outros pontos, e isso vai construindo uma história muito boa, mas muito grande, e a história se torna cansativa. Por isso que eu não achei esse livro perfeito, assim, eu fiquei muito com 2 pensamentos, porque em termos de investigação, em termos de história, em termos de construção da história, ele é sim um livro muito perfeito. A construção do enredo dele é maravilhosa, é como se estivesse vendo um filme assim que te mostra todas as cenas dos personagens quase que em plano sequência. Mas ela não faz isso de plano sequência, ela te mostra só o que é relacionado à história que ela quer contar. Às vezes tem uma passagem de tempo e tal. Isso ela fez, e fez muito bem. Mas ela colocar todas as informações, ela faz com que um livro onde tu fosse tirar informações que tu não vai usar, ou enganos dos detetives, o livro ficaria ali com 500 páginas talvez no máximo. E ela te entrega um livro de 930 páginas. E isso é muito cansativo de tu ler. Chega a um ponto que tu tá cansado com a história, e isso
eu acho fabuloso também, porque eu me coloquei no papel do personagem e aí de pensar assim, pô, esse cara deve estar muito cansado também de estar investigando tudo isso ou de ter cometido esse erro quando ele estava tão perto de resolver o problema, e isso, ou de ter tido essa negativa de alguma coisa quando aquilo ia ser muito importante para ele elucidar esse crime. Então isso tudo eu achei muito, muito, muito perfeito, mas tem essa questão de ser cansativo, e foi isso que me pegou um pouco assim na história, foi isso que me atrapalhou pelo livro ser tão longo. Ele é um livro que talvez poderia ter sido dividido em 2 partes, mas a J.K. não quis isso, ela fez um livro gigantesco mesmo. É um livro muito bacana, gostei muito da história, é um dos melhores livros de investigação que eu já li, talvez o melhor nesse sentido de te dar a estratégia na investigação, de fazer presente em tudo que é discutido, mas além do fato de ser cansativo, ele tem outros problemas que me incomodaram um pouco e que eu quero conversar com vocês. Um deles é assim, o chip ali entre Robin e Cormoran, casal ali, não dá mais. Eu acho que já venceu, é muita ladainha, é muito mimimi, é muita coisa que não acontece, e isso torna o livro ainda mais cansativo. Quando aborda essa parte, assim, o livro fica mais cansativo ainda. E aí entra um outro ponto que eu peguei um ranço do Cormoran Strike e da Robin Ellacott. Meu Deus, assim, eu fiquei muito irritado com eles, com as coisas que eles fazem, com o jeito deles, assim, foi algo que me pegou muito. Também fez eu deixar de gostar um pouquinho do livro, assim, porque eu achei os dois como personagens muito cansativos mesmo. E tem um outro ponto, que é esse ponto que eu falei pra vocês, de um dos personagens ter uma opinião um pouco homofóbica. Acho que é importante pra história, como eu disse pra você, assim, dentro do contexto, tu ter um personagem assim. Acho muito interessante o fato de tu odiar um personagem que tu achava que gostava, ou que tu achava que conhecia e gostava dentro do teu conhecimento desse personagem, e em algum momento tu diz assim, que personagem escroto. Eu achei isso muito legal na ficção, assim, tu personificar isso dentro das características desse personagem, porque me fez como leitor, eu senti coisas que pouquíssimas vezes eu senti lendo um livro, como essa questão assim de odiar esse personagem, de achar o personagem muito ruim em termos da personalidade dele, assim, não da construção do personagem em si, de achar ele uma pessoa abominável, e em outros livros eu tinha uma outra impressão dele, tinha uma outra opinião, e achei isso muito original, assim. Talvez não tenha sido a intenção da J.K. colocar isso na história, e ela só tenha quisto colocar a opinião dela escrota ali no meio do livro, mas isso me fez... Eu vi o livro por outro lado, eu vi a história por outro viés, e me chamou muito a atenção, e gostei muito de ver esse viés. E aí eu queria saber, comentem aqui, respondam nos comentários aqui pra mim, se vocês já sentiram isso por algum personagem, se você gostava muito daquele personagem, tinha uma expectativa muito grande nele, e aí ele se mostrou assim um enorme escroto, uma pessoa extremamente desprezível. E como tu te sentiu com isso? Eu fiquei muitos pensamentos assim de tipo, putz, por que ele? Por que ela? Por que isso tá acontecendo aí nesse instante, assim? Por que tá fazendo isso? Mas causa uma sensação no leitor, assim, que dá um toque de realismo pra história único, porque a gente muitas vezes se decepciona com as pessoas, e os personagens normalmente são feitos ali dentro de uma aura de perfeição deles, e só te entregam o melhor. E dessa vez não me entregaram só o melhor deles, entregaram o lado obscuro, entregaram a parte tenebrosa desse personagem também, e eu achei isso muito, muito, muito legal para a história. Outro ponto que deixa o livro um pouco cansativo também é que esse livro sempre tem uma historinha da parte pessoal, tanto da Robin como do Cormoran, né? Tem a questão da Robin, do marido que virou ex-marido dela, depois tem a questão Cormoran com o pai, com a mãe, com a irmã dele, que sempre aparece um pouco nos livros, mas são livros de 400 páginas, até o Branco Letal é um pouco maior que isso também, mas nesse livro tem muita parte pessoal, assim, a parte pessoal entra dentro da história também, a relação deles entra, o começo da história é com o Cormoran visitando a mãe dele, então já começa a história ele estando num lugar que ele não gosta muito e que causa certas coisas, assim como os outros detalhes da história, assim como os outros fatos que eu comentei pra você, assim, que são muito legais
legais de tu ver, que são muito importantes pra história, esse lado pessoal, esse lado familiar dos dois personagens, também é muito interessante pra história. A maneira como a J.K. constrói os personagens dela, desde Harry Potter, é única, assim, né? Ela dá uma personalidade com características extremamente minuciosas pra cada um deles, e isso talvez torne ela a escritora maravilhosa que ela é. Mas, às vezes é chato, às vezes não precisava. Se fosse tirar isso do livro, o livro não teria 900 páginas, talvez o livro fosse menor ou o livro fosse mais legal, ou se fosse um livro menor, poderia ter mais dessas questões familiares e aí a gente não ia sentir tanto, mas realmente também me pegou. A nota que eu dei pro livro foi nota 4, tá? 4 estrelas, mas fazendo essa ressalva que eu faço pra vocês, assim, quem gosta de investigação, quem gosta de histórias de crimes, quem gosta de thrillers policiais, vai adorar esse livro. O livro é muito bom, muito, muito bom. Na minha opinião, não tem uma coisa homofóbica nele, assim, não é um livro transfóbico, não é um livro homofóbico, não é um livro que pregue isso. Acho que talvez até muito pelo contrário, porque o caminho que a história toma, o caminho que as coisas, que o desenvolvimento da história leva ela, talvez vá mais pro outro lado, até assim, de mostrar que a pessoa que tem esse pensamento tá errada e tudo mais. Dá pra ter essa leitura do livro se você tiver boa vontade. Mas, ao mesmo tempo, sei que tem N motivos que quem sofre com isso, que sofre com homofobia, tem pra dizer para não comprar esse livro, e eu não tô dizendo que a pessoa não pode ter a sua opinião. Acho que é válida a opinião dela, se aquilo magoou ela e tudo mais. Tô dizendo pra mim, um leitor heterossexual, homem, branco, que vivo num mundo muito melhor do que muitas pessoas, o livro não me afetou e é um baita livro. Um livro muito bom mesmo. Fica aqui a minha opinião mais sincera possível. Desculpa se eu invadi alguma área que eu não deveria e dei alguma opinião que as pessoas vão discordar de mim, mas eu acho que vale a pena sim ler Sangue Revolto. Tá saindo agora dia 29 de maio pela editora Rocco. É o quinto livro da série do Robert Galbraith e, tirando alguns aspectos, é o melhor livro da série. No que vamos falar de investigação, esse livro aqui é o melhor livro da série de investigação, um dos melhores livros sobre investigação que eu já li. Ele é cansativo, ele tem peso de ter 900 páginas, mais de 900 páginas, e isso faz ele perder pontos, mas é um livro muito bom. Se você já gosta da série do Robert Galbraith, do Cormoran Strike, precisa ler esse livro, porque vai ser o melhor da série para você também. E se você ainda não conhece a série do Robert Galbraith, a série do escritor que tem esse pseudônimo, mas por trás dele tá a J.K. Rowling, vai ler Cormoran Strike. O primeiro livro se chama O Chamado de Cuco e é muito bom também, vale a pena você conhecer, tá bom? Por hoje é só, o vídeo ficou enorme, mas é isso daí, várias opiniões para vocês, espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui os comentários, me sigam no meu canal e deixem o like no vídeo. Por hoje é só e até semana que vem. Boas leituras!